Olá, pessoas! Então, hoje, dando continuidade, e finalizando o conteúdo relacionado ao reino Animalia, vamos falar do último grupo de organismos pertencentes a esse reino, que é o grupo dos Mammalia, a classe Mammalia. Então, como já sabem, ritual de estudo, caderno, caneta, lápis, papel, algo que vocês possam utilizar para anotar dúvidas que possam surgir durante a explicação, bem como os principais pontos que serão explicados durante a aula. Então, como de costume, vamos seguindo em frente. Começando, pelo começo, pela introdução. O que seria o grupo, vocês já sabem, os mamíferos surgiram há cerca de 200 milhões de anos, aproximadamente na mesma época do aparecimento dos dinossauros. Então, sim, os mamíferos, eles coexistiram no período dos dinossauros, porém, os organismos que dominavam naquela época eram os dinossauros. Os mamíferos eram encontrados animais pequenos, no tamanho de ratos, de roedores, pequenos roedores, que sobreviviam escondidos, tinham hábitos noturnos, então evitavam ao máximo o encontro com esses animais, que eram grandes predadores. Com a extinção dos dinossauros, que eram os grandes predadores terrestres, vários ambientes tornaram-se disponíveis e a superfície do planeta pode ser ocupada por outros seres vivos. Então, com a abertura desse nicho e a abertura dessa possibilidade, esses organismos tiveram a possibilidade de se desenvolver e formar uma grande diversidade de animais, que atualmente uma das maiores diversidades está no grupo dos mamíferos. Então, vocês têm aí alguns representantes desse grupo, E esse processo de evolução durou, como vocês já imaginam, milhões de anos que ocorreram, decorreram para poder haver essa grande diversificação desses animais. Características. Então, mamíferos apresentam características exclusivas à classe, tais como presença de pelos, glândulas mamárias, diafragma e dentes adaptados a diferentes alimentos. Então, todos os mamíferos possuem essas características, porém, contudo, entretanto, já deixo claro, vocês vão encontrar, por exemplo, no grupo dos monotremados, eles possuem glândulas mamárias, porém, as fêmeas não possuem as tetas, que é o local por onde o leite vai sair para o filhote. Então o filhote vai tomar o leite como? O leite vai sair do corpo da mãe na forma de como se fosse um suor e o filhote vai lamber. Bem como vocês têm aí alguns mamíferos que são edentados, não possuem dentes, mas todos vão possuir a musculatura diafragmática, vai auxiliar no processo de respiração, e os pelos, apesar de que vocês sabem que existem algumas espécies de animais que não possuem pelos, mas são exceções, em sua grande maioria a característica básica seria essa. Classificação. Então, quanto à classificação, vocês têm aí que a classe Mammalia, ela compreende cerca de 6.000 espécies, agrupadas em 3 subclasses: Prototéria, Metatéria, Eutéria, Prototéria, Metatéria e Eutéria, certo? Então, Prototéria seria um grupo dos monotremados. Nós teríamos mamíferos que põem ovos. Os filhotes vão nascer desses ovos, as fêmeas não possuem tetas, possuem glândulas mamárias, mas não possuem tetas. Nesse grupo, nós encontramos os únicos representantes de mamíferos venenosos, certo? Os metatérias são os marsupiais, nós temos os cangurus, os timbus, as cuicas, então são animais que vão possuir uma estrutura, as fêmeas vão possuir uma estrutura que é chamada de marsúpio, onde o filhote vai terminar o seu processo de desenvolvimento. Por quê? Porque nenhum desses dois grupos, nem o prototéria, nem o metatéria, os filhotes são placentados. Então, os filhotes, eles não estão conectados ao corpo da mãe durante o desenvolvimento embrionário através de uma placenta. Eles vão precisar obter esses nutrientes de outra forma. E os eutérias são os placentários, eles vão estar conectados, os filhotes durante o desenvolvimento embrionário vão estar conectados à mãe e vão se alimentar através de nutrientes que estão correndo no sangue da mãe. Quanto à diversidade, vocês já viram, que nós temos vários grupos, cerca de 6.000 espécies diferentes de mamíferos, e vocês também viram que nós temos 3 classes principais, os prototérios, metatérios e eutérios. E, no geral, vocês vão encontrar uma grande diversidade de grupos. Então, nós temos carnívora, lagomorfa, quiroptera, cingulata,
primata, rodente. Então, vocês têm uma grande diversidade de grupos, cada um desses grupos com representantes características próprias, o que permite nos dizer que sim, com a extinção dos dinossauros, os mamíferos tiveram a grande possibilidade para desenvolver e se adaptar ao ambiente. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como já sabem, podem procurar, perguntar, anotar para perguntar na próxima live. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!